Sejam todos bem-vindos, né? Eu costumo dizer, seja bem-vindo, seja bem-vinda, porque eu quero falar com cada um de vocês. Então, hoje vamos conversar um pouquinho sobre o português no mundo corporativo e eu vou conversar com a Aline Vale, que é minha parceira, eu estava dizendo antes, que ela é responsável por toda aquela belezura. Bom, eu acho uma belezura, espero que vocês achem também. Eu acho lindo tudo que ela faz, ela é extremamente criativa. Mas Tô agora, aprendendo ainda. Aline, maneira aí nas perguntas, né? Espero que você me pergunte coisas que eu saiba. Oi, Nath Paiva. A Nath tinha feito uma pergunta sobre como... Que dica você daria para quem quer começar a escrever um livro? Eu acho que foi assim. Nath, olha só. Eu quero dizer para você que hoje a gente vai falar sobre o mundo corporativo. Porém, só escreve quem escreve, cara. Para começar a escrever, você precisa sentar e escrever. Eu te dou algumas sugestões, assim, um exercício de escrita muito interessante é você comprar um caderninho, à mão, tá? Fazer à mão. Você colocar esse caderninho ao lado da sua cama. E quando você acordar, você vai marcar no relógio, ou no próprio celular, você vai marcar 5 minutos. E aí, para despertar. E aí você vai escrever tudo que vier à sua cabeça. Tudo, tudo, completamente tudo. Tá? Esse é um exercício que é bem legal, que você pode começar a fazer. Depois, você vai vendo 5 minutos. Deu 5 minutos? Saiu. Outro exercício que você pode fazer é, ao final do dia, como se fosse um diário, escrever as memórias daquele dia, sabe, o que você fez. E aí, se você lembrar de alguma coisa da infância, registra. Se você presenciou, comece por algo assim bem concreto, experiências realmente vividas, porque isso vai abrindo novas possibilidades. Agora, a Raquel Agavino, que fez comigo uma live, tem até lá no IGTV, ela ensina a trilha do livro. Um dia eu posso falar disso com você, mas aí dá mais trabalho, tem que ser um outro momento, não dá para ser agora, tá bom? Então vamos lá, Aline. E aí, querida? Jesus, Você quer se então, eu apresentar um separei umas. pouquinho? Eu me apresentar bem? Vou falar um pouquinho de mim, então. Vou tentar ser rápida. Eu sou Certo. a Aline, tenho 44 anos, Uau! Não parece é não. verdade, e sou dentista. Há um tempo atrás, acho que foi em 2014, que teve uma reviravolta na minha vida profissional e eu meio que, não é que eu abandonei, mas eu troquei uma parte desse meu dentista por uma outra coisa. Eu continuo atuando como dentista num posto de saúde, que eu Olha o trabalho sorriso 2 vezes lindo por que ela tem. semana. E aí, 2 vezes por semana eu ainda trabalho como dentista. E na minha busca por uma outra profissão, assim, que fizesse a borboletinha voar dentro de mim de novo, sabe? Eu acabei encontrando essa questão do marketing digital e eu fiquei meio que fascinada. Eu sempre gostei muito dessa coisa de computador, né? Acho que, cara, desde a época, no outro dia eu estava lembrando, desde a época de colégio, assim, que eram aqueles computadores antigos, né? Que Grandes, né? na hora de imprimir era aquela folha que vinha uma junta da outra, assim, que a gente picotava, né? Tirava aquelas Aham. laterais, assim. E aí, desde aquela época, eu fazia faixas para a faculdade, fazia um monte de coisa. Então, assim, eu sempre gostei desse lado. E nessa minha busca, eu acabei conhecendo marketing digital, gostei e tô caminhando nesse mundo. Encontrei a Val, não a conheci agora. A gente faz parte do mesmo grupo de corrida, né? A MP Run, que é, ó, né, Val? Do coração. Maravilhosa do coração, é. E num bate-papo, numa conversa, é, tinha alguns meses que a gente não conversava e a gente se reencontrou, a gente foi bater um papo e surgiu essa possibilidade da gente fazer um trabalho juntas, né?
E está sendo maravilhoso, assim. Eu acho que a gente tem uma afinidade muito boa, né? E a gente está conseguindo é, crescer e avançar no nosso Sim, projeto aos graças pouquinhos, a mas eu Deus. acho que a gente está indo no bom caminho. Agora, nós descobrimos também, né, Aline, que nós temos uma pessoa em comum que jamais eu iria imaginar. Eu tenho uma amiga, Verdade. eu tenho uma amiga há 36 anos, porque eu a conheci, eu estava grávida de acho que 4 ou 5 meses do meu filho, caçula, e eu fui descobrir há uns 15, 20 dias atrás que ela é tia da Aline. Imagina, gente, que Verdade. coisa! Irmã da minha mãe. Irmã da mãe da Aline, gente, esse mundo é incrível, né? A gente conhece É alguém e aí a professora gente de português. também, É. com quem eu já trabalhei em bancas de correção, muitos anos, né? Enfim, Ela me deu algumas aulas particulares na época do vestibular sobre redação, me deu algumas orientações e foi maravilhoso. fantástico. Eu fiquei É muita, emocionada com isso. Mas muita vamos lá, Aline. coincidência. Vamos entrar no nosso tema, então? Estou ansiosa para Vamos saber entrar no disso. nosso tema. Porque, assim, esse negócio de português no mundo corporativo, a gente tem conversado muito sobre isso, né, Val? Da importância do domínio da língua portuguesa dentro do trabalho, seja qual trabalho for, né? Aliás, Val, vou te pedir uma coisa. Eu sou ainda sua aprendiz, então se eu cometer algum erro, alguma gafe, pode me interromper, pode me falar, que eu estou aqui para isso mesmo. Então, o que acontece? A gente tem discutido muito sobre essa questão de português no mundo corporativo, a importância disso, né? A importância da pessoa saber se comunicar com o português correto, né? O que isso pode valorizar profissionalmente uma pessoa, o quanto que ela pode ser admirada por outras pessoas e o quanto o inverso também acontece, né? Dessa pessoa ficar mal vista, assim, por ser uma pessoa que cometa muitos erros de português, seja da forma escrita, né, através de e-mails, mensagens, ou através da oralidade, em apresentações, imagina, né? Essas coisas que acontecem bastante. Sim. E eu separei algumas perguntas aqui que são coisas que a nossa audiência manda perguntas para a gente, então algumas a gente consegue responder. Você, né? Porque eu não me atrevo a responder perguntas de português ainda. Mas pode Então, pode se atrever. Você responde as perguntas. Ela hoje, aliás, gente, ela hoje corrigiu uma coisa que eu escrevi para ela, que eu escrevi no WhatsApp, para ela colocar lá numa legenda, eu escrevi no WhatsApp e não li, não. Escrevi e mandei. Olha, gente, eu recomendo, tem que fazer revisão. E aí eu acho que eu repeti umas 3 vezes o sua, sei lá. Seu e sua. Uma do lado da outra. Eu falei assim, Val, não tem muito seu e sua nessa frase aqui, não, vou tirar alguns. Foi ótimo, foi ótimo. E aí eu tirei por minha conta e risco e já tinha publicado, e depois que ela viu. Alguém está dizendo aqui que a Pilincra está dizendo que na construção civil é de arrepiar. Vocês não imaginam como é na área. Imagina. Eu acho que em qualquer lugar, né? Eu acho que em qualquer profissão. Eu tenho conversado muito com as pessoas, porque como é uma... Assim, eu não estou dentro de um mundo corporativo, né? Onde uma empresa, onde eu troco e-mails constantemente, onde eu faça apresentações constantemente, mas o meu marido está, né? E agora, com essa questão da pandemia, ele fica em home office, né? Já está um ano desde que começou em home office. A gente tem aqui o escritório, né? Que tem um lugarzinho, eu fico aqui no computador e ele do meu lado.
Eu fico com meu fonezinho de ouvido, resolvendo minhas coisas, e ele em reunião, direto, uma atrás da outra e tudo. E eu fico só de butuca ligada, né? Não sei se existe outra palavra, né? Butuca ligada. Eu fico Claro que só de butuca existe. ligada, só. É uma expressão idiomática nossa, coloquial, né? Da linguagem popular, mas existe. Eu fico só ouvindo. E assim, é muito engraçado que, cara, as pessoas falam muito errado, né? Não muito, mas assim, às vezes escapa, né? E aí, Sim. qualquer pessoa, né? Eu até E uma pessoa. estava na live anterior, estava explicando isso, não cheguei a concluir. Depois, se em algum momento houver tempo, eu continuo falando sobre isso. Mas vamos lá. E aí? Aí você fica E aí eu observando. fico ouvindo, fico ouvindo, aí quando dá aquele errinho assim, aquele que dói o ouvido, assim, eu só faço assim, ó, ai! Aí ele começa a rir. Aí eu fico, ai! Mas é impressionante, assim, nesse mundo corporativo existe realmente. Eu acho que haveria uma necessidade Olha o de ter Carlos, um. olha o Carlos Felipe aqui comentando, ó. Largata, iogurte, academia. Academia Academia. na TV, né, gente? Nas novelas aí da Globo, academia Verdade, é demais. academia, né? O tempo É. inteiro. E uma coisa que eu me questiono muito, né, desde que a gente começou a, a organizar, né, nosso trabalho na vida na língua, e a gente resolveu ir por esse lado do mundo corporativo. A gente tem conversado muito sobre essa questão de, poxa, por que as pessoas não buscam, né, aprimorar o seu português? Por que não buscam, assim, saber o que tem de novidade? Eu mesma, assim, eu botei, assim, a última vez que eu assisti a uma aula de português foi na escola. Foi Cara, no, no quer dizer, ensino no curso médio. No ensino pré-vestibular, né? médio, pré-vestibular. É, a maioria, né? Com a maioria acontece isso. A Então, maioria das assim, pessoas, quanta coisa mudou, né? sim. Quanta coisa mudou. É, teve o novo acordo Não, ortográfico é. e... Peraí, só um minuto, Aline. Veja bem, não é que tenha mudado muita coisa. O acordo ortográfico foi uma mudança radical. Existe um decreto, inclusive, mas que não foi para frente. Existe uma proposta de haver uma mudança na nomenclatura também, tornar a nomenclatura gramatical brasileira mais acessível, algo mais que conecte mais com os conceitos, como acontece, por exemplo, em Portugal, você não tem a categoria dos substantivos. Substantivos não é palavra que nomeia os seres, então lá é nome, Sim, acabou, é nome. Entende? entendi. Então não é substantivo. Quando você vai. São os substantivos, mas o nome dado a essa categoria é nome. O Nome, objeto direto não é objeto direto, é complemento verbal. O objeto não é um complemento verbal. Então, ele é um verdade. complemento direto. É muito mais fácil, a associação é muito mais lógica, entende? Então, não é que tenha mudado muitas coisas. O que mudou realmente foi o acordo ortográfico. Para nós, porque em Portugal também ninguém dá muita bola para o acordo ortográfico, não. Não sei como é nos outros países lusófonos, né? Mas o que acontece é que quando você sai da escola e você entra no mercado de trabalho, ou você mesmo que faça uma faculdade, vai para uma outra área, como foi o seu caso, que foi para a área de ciências naturais, não, de biologia, Biomédica. biomédica, exatamente. Biomédica. Vai para a área da biomédica, você passa a ter um contato muito maior com o jargão daquela profissão, né? Com os termos técnicos daquela, com a linguagem específica daquele mundo acadêmico no qual você está vivendo. E aí parece que Verdade. muita coisa mudou. Não. Só que aí você amadureceu, você aprendeu outras coisas, e aquele conhecimento que você recebeu na escola, que muitas das vezes era compartimentado, né? Como se fossem gavetinhas, uma coisa
não se associava à outra, né? A interdisciplinaridade, que é uma coisa que existe nos discursos aí educacionais, elas raramente acontecem no âmbito das escolas, né? Então, é isso que parece que muita coisa mudou. Não mudou muita coisa, mas nós mudamos. Mudou o mundo, Verdade. mudou a Não, dinâmica. eu acho que quando a gente aprende, a época de escola e tudo, a gente é muito imaturo ainda, né? Então, assim, o ser valorizado, né? Então, eu acho Sim, que o que acontece é muito isso também. Porque hoje, por exemplo, se eu assistir a uma aula de português, eu vou assistir com outros olhos e outros ouvidos, né? Do que quando eu tinha meus é muito 17, diferente. 18 anos. É muito diferente, né? A nossa cabeça já é outra. Isso que você falou, a gente muda, né? E Exatamente. é E a muito, mesma muito dinâmica. Então, ela interessante. vai acompanhando esse dinamismo da mudança, mas enquanto estrutura, principalmente quando nós pensamos na gramática normativa, não houve tantas mudanças assim, a não ser aquelas específicas do acordo ortográfico, que eu acho que também é um tema legal para a gente discutir um dia. Mas então, e aí? Vamos Vamos, lá. vamos às perguntas. É, tem uma, tem uma que tem a ver até com um post de hoje. Não, não é o post de hoje. Foi uma perguntinha da A caixinha de caixinha de pergunta do perguntas. chefe, né? Que falando que o chefe fala errado. Então a pergunta é a seguinte: meu chefe fala muito errado, só que todo mundo por trás dele fica comentando sobre. Não, deixa eu começar de novo, que eu me perdi aqui. Meu chefe fala muito errado. E todo mundo fica por trás dele comentando sobre os erros que ele comete. Fico meio encabulada com isso, queria conversar com ele, mas não sei como fazer isso. O que você me sugere? É Olha, difícil, é viu? difícil, é difícil. Principalmente, né, sendo uma pessoa superior a você, né? Hierarquicamente superior a você. É complexo. Mas o ponto é, você quer bem a essa pessoa? Você considera que, que o fato de ele não se expressar bem, cometer muitos erros na oralidade, porque na escrita a gente tem sempre a possibilidade de uma revisão, né? Uhum. Por uma outra pessoa ou pelo próprio, né? Se ele se dá conta dos erros que comete, ele tem sempre essa possibilidade antes de publicar aquilo que ele escreve. Mas na fala não é assim. E não dá, o que não dá para acontecer é você corrigi-lo no ato da fala dele. A não ser que estejam Uhum. somente vocês dois, né? Se houver o chefe e você enquanto profissional, dependente dele, vamos dizer assim, que trabalha aliado a ele, se estão só vocês dois, dependendo do tipo de relacionamento que você tem com a pessoa, você vai poder falar. Agora, se houver um grupo, o que é ideal é que você tome nota daquilo. E se você quer bem aquela pessoa e você considera, ou por já ter ouvido chacota, né, ou por até já terem perdido algum cliente, dependendo da área de trabalho, em função desses erros cometidos, eu penso que o amor ele se sobrepõe a todos os obstáculos. Sabe? Quando você Verdade. ama, se você é generoso porque você ama verdadeiramente o destino do outro, amar o outro, eu aprendi isso com o Luiz Gilsani, amar o outro é amar o destino do outro. Ou seja, aonde essa pessoa deve chegar, certo? Então, se você tem essa visão, essa compreensão, se não é um ponto de orgulho ou vaidade pessoal sua, né? No sentido de dizer, mostrar para o seu chefe que você sabe mais do que ele, se o sentimento for esse, eu digo que dificilmente você vai conseguir estar diante do seu chefe, falar sobre isso com ele com generosidade. Uma pontinha de arrogância vai aparecer. Agora, se você considera que aquilo é importante para a empresa,
que aquilo é importante para ele enquanto pessoa, eu acho que vale a pena você se aproximar dele com muita delicadeza e comentar coisas assim, olha, eu gostaria de conversar com você qualquer dia desse, se você aceitasse, para nós falarmos um pouquinho sobre a reunião de tal dia, ou sobre a comunicação que você fez tal dia, sei lá, se remete àquela circunstância. Aí ele vai perguntar, mas o que que houve? Eu falo, você pode dizer, olha, eu observei que você cometeu alguns erros, eu queria conversar com você sobre isso, e se você achar que eu posso te ajudar em alguma coisa, né? Então, assim, isso é muito importante. Eu contei na live de ontem que eu vivi uma experiência assim. E olha que eu já tinha 12 anos de formada. Eu não me lembro mais qual é a palavra. Eu lembro que foi uma palavra... Eu não tenho certeza se foi bem-vindo, sabe? Porque bem-vindo, o cumprimento, né? A saudação é separado por hífen. Agora, bem-vindo escrito junto é um nome próprio, né? Eu não me lembro se foi isso, mas eu sei que eu tinha um problema com uma palavra que era a palavra registro, que em Portugal não tem esse R na última sílaba, é registro em Portugal. Para nós é registro. E aí eu lembro que dentro da minha família, lá no meu ambiente sociocultural, da minha origem, eu lembro que as pessoas faziam uma distinção entre registro e registro. E aí eu sei que uma vez eu perguntei para alguém, não me lembro mais quem foi, mas eu perguntei, mas existe essa diferença? E a pessoa disse, existe sim. E aí me deu uma explicação. Me disse, registro é de cartório, documental, e registro é o da água. Gente, eu incorporei aquilo e aquilo para mim era verdade. Sabe quando eu descobri como era verdade? Eu deveria usar as duas, fazendo essa distinção. Provavelmente eu não me lembro mais. Mas eu sei que eu só fui descobrir. Então, como aquilo não era um problema para mim, eu nem fui verificar no dicionário. Até que na faculdade eu escrevi alguma coisa. Eu estava na faculdade, acho que no segundo período. Eu tive um professor no segundo período, eu nem sei se ele ainda é vivo, a Mauri, porque eu tenho uma gratidão enorme, porque algumas vezes eu fiz prova desse professor, ele segurando a minha filha no colo, bebê. No colo, para eu conseguir fazer prova. E aí, eu sei que foi com ele, eu escrevi alguma coisa em que eu coloquei, eu acho que tinha alguma coisa a ver com parônimos, e eu coloquei esse para aí, como se fossem parônimos, né? Registro e registro. E aí, na correção da prova, ele riscou o registro e me disse, minha querida, essa palavra não existe. Para ambas as situações, veja bem, só há uma palavra, registro. Gente, que gratidão! Eu aprendi, entende? Mas veja bem, eu tinha o quê? Eu acho que a Tati já era nascida, então eu tinha 21 anos, eu acho. Não, eu não estava no segundo período, não, eu já estava mais avançada, porque eu entrei na faculdade com 18. Não sei se eu entendi direito. A Siri falou aqui comigo. Não sei se eu entendi direito. meu filho. Espero que vocês tenham entendido. Não, veja bem, mas antes eu não tinha tido ninguém que me corrigisse. Ninguém. Eu não sei se as pessoas percebiam isso ou se elas também pensavam como eu. Mas lá no colégio aconteceu isso, né? 3 colegas, éramos 5 pessoas. Eu, a pessoa que me fez a pergunta, que eu acredito que tenha feito com pureza d'alma, não acredito que tenha sido uma pegadinha dela, não. Tá? Ela me perguntou a mim, porque talvez ela se sentisse mais à vontade, mas havia outras 3. Uma, eu lembro que era professora de uma série do ensino fundamental, mas as outras 2 não. Eram professoras de português como eu, do ensino médio. E no dia seguinte, a situação estava onde? Onde estava? Na sala do diretor. Eu fui corrigida pelo meu diretor. Complicado. Pois é, estão dizendo que está travando. Engraçado é que não está, não.
Mas É a Daniela. aqui Dani, em casa já caiu a minha internet, não tem tempo. mas de E repente aí eu sai e entra de liguei novo o que 4G. destrava. É. Pois é, só não sei Mas como é que deixa eu vai te ser. falar, deixa eu te falar, essa questão dos erros, ela é engraçada porque, assim, geralmente as pessoas erram sempre as mesmas coisas, né? Porque elas têm esses erros como verdade absoluta, né? Exatamente, Então, elas não assim, têm como elas, erro. elas não têm noção que estão cometendo um erro. E, de Exato. repente, dá esse toque, né? Veja bem, olha só, né? Exatamente, na maioria das vezes, porque o que acontece? Nós cristalizamos a imagem auditiva ou a imagem visual. Cristalizamos, aquilo se torna uma verdade para nós. Se não houver alguém que nos chame a atenção para aquilo, como nós vamos nos dar conta? Por isso eu disse, é preciso que seja uma decisão fundamentada no amor ao outro, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se você gostaria de ter uma performance melhor do que a que você tem, se você gostaria de não cometer um erro que às vezes você nem sabe que comete, mas você gostaria de ser corrigido e gostaria de superar aquilo, né? Então, por que não ajudar alguém a Eu acho superar também? eu acho que é muito parecido com aquela questão de quando a gente come alguma coisa e fica uma casquinha de feijão no dente, né? Você Que avisa ou nós você não avisa? Eu é, gostaria que me avisasse. claro, imagina, E eu gente. sempre aviso. Imagina você vai almoçar e depois você vai dar uma palestra e não tem tempo de escovar os dentes. E aí você encontra com alguém no meio do caminho e sorri. Aí eu tô indo pra palestra, você sorri aquele feijãozão assim. É a Cara, mesma coisa, dá um toquezinho, às vezes é um toquezinho sutil que exato. vai beneficiar muito essa pessoa, né? Sim, sim. Então acho que esse tema Respondi? já foi, né? Respondi? Respondeu Que bom. lindamente. Uma outra pergunta. Uma dificuldade que tenho é como tomar notas. Não dá tempo de escrever tudo. Há como resolver esse problema? Ah, interessante. Ah, sim. Bom, existe um recurso pelo qual eu estou ficando apaixonada, mas ainda só tô namorando, que é a linguagem visual, né? A associação entre desenho e algumas palavras. A narrativa visual é uma coisa bem interessante. Quem tem habilidade para fazer desenhos, para fazer esquemas, é uma possibilidade. Agora, em português, nós temos o quê? As palavras-chave, certo? Palavras-chave. O que são palavras-chave? São aquelas palavras fundamentais do discurso. Na nossa live sobre verbos, sobre substantivos, eu falei um pouco disso. As palavras-chave em português são principalmente substantivos e verbos, né? Vejam, as crianças, quando elas começam a falar, basicamente elas começam falando substantivos, água, biscoito, sei lá, Danone, depende, banana, sei lá. Elas começam falando substantivos, depois elas aprendem o dá, o quer, né? Nem quer, aí ela começa a juntar. E os advérbios, sim e não. Eu acho que eu falei disso outro dia, em algum momento. Mas as palavras-chave da língua são verbo e substantivo. Por quê? Porque são os núcleos dos sintagmas. O substantivo é o núcleo, a palavra mais importante do sintagma nominal, né, daquele que se estrutura através do nome do substantivo, e o verbo é o núcleo do sintagma verbal. Não vamos confundir com o núcleo do predicado. Isso é tema para outra live. Mas não existe predicado sem verbo, tá certo?
Agora, em alguns... Então, essas duas palavras. Então, se você for anotando esses substantivos, você vai ter um quadro, né, mnemônico, um recurso para auxiliar a sua memória. Depois é como se fosse um brainstorm, sabe? No brainstorm, o que você faz? Você vai lançando as ideias, né? Soltas, assim. E depois você vai organizando aquilo por campo semântico. O que é um campo semântico? É quando você reúne palavras afins, palavras que podem ser associadas pelo sentido. Então, esses são recursos para tomar notas. Algumas vezes, você precisa de uma locução adjetiva ou de um adjetivo, que são modificadores diretos do substantivo, né? E, no caso do advérbio, de um advérbio ou de uma locução adverbial. Certamente advérbio, com certeza locução adverbial. Então, se você se apega ou se você introjeta a ideia de que você pode trabalhar com 2 ou 4 tipos de palavras, e aí vai depender muito da sua necessidade, do seu repertório, da sua capacidade de associação, da sua atenção no momento em que a reunião está acontecendo, né? Você pode tomar notas assim, usando substantivos e verbos, se for necessário, o adjetivo e o advérbio, e depois você vai reconstruindo aquele discurso. Porque as outras palavras, o artigo, o pronome, a preposição, são palavras de Vão ser um elo de ligação ali, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, essa é uma dica que eu dou. Agora, quem consegue associar imagem à palavra, né? Eu gosto muito de um canal aí, né, das meninas da Flávia e da Fernanda, que se chama Narrativa Underline Visual, @narrativa underline visual. Lá elas dão muitas dicas de anotação usando a linguagem verbal, que tem a ver com a gente, né, Aline? E a linguagem visual, que tem a ver com elas. Elas associam essas coisas e fazem mapas mentais, porque assim você está construindo mapas mentais, né? Essa é a sugestão que eu dou, é o que me ocorre agora. Essa questão da associação é bem bacana, né? Às vezes, por exemplo, às vezes eu estou na rua assim, aí tem que decorar um número, né? É difícil decorar um número, se for um número grande, você de repente corre o risco de alterar a ordem, né? Essas coisas. Então, o que eu costumo fazer na minha cabeça, assim? Eu pego, assim, de 2 em 2 números e tento associar alguma outra coisa, sabe? Tipo assim, é o 1574. Aí eu vou, não, 15 é o dia do meu aniversário, 74 é aniversário data do que o William nasceu, ano que o William nasceu. Então eu vou tentando arrumar uma coisa específica para cada pedacinho daquele número, que aí depois eu vou saber direitinho juntar e lembrar da forma correta, né? Olha, tem 2 comentários aqui que eu acho interessante. A Dani está dizendo que avisa quando a pessoa comete um erro. Dani, então, olha, nos ajude nisso, viu? E o Cláudio Belo disse assim, entendeu ou quer que desenhe? Muito legal. Essa é uma expressão bem assim. que a gente usa e é um recurso bacana, né? De recurso mnemônico, né? Recurso de memória. Então, verdade. Vamos a mais Michele, uma perguntinha. Pode perguntar. No trabalho, eu conheço todo mundo e todo mundo me conhece. Então, não acho que precise me preocupar muito em como vou me colocar. Isso é um problema? Olha, o maior problema é a gente achar que porque todas as pessoas nos conhecem, que está tudo bem, que qualquer coisa vale. Primeira coisa é não misturar as relações, né? Pode ser que você trabalhe com pessoas que venham a se tornar grandes amigos. Bacana, muito legal isso. Mas ambiente de trabalho é profissional. Então, ali, você não pode achar
que você falar no ambiente de trabalho, como você fala na hora do happy hour, né, com seus amigos de trabalho, que é a mesma coisa. Não é, mudou o ambiente. É como o vestuário, né? Nós não vamos à praia de terno e gravata ou de vestido longo, a não ser que a gente dê uma esticada, né? Rompeu, passou a noite inteira numa festa, agora ninguém está fazendo isso, mas passou a noite inteira numa festa, de manhã vai ver o sol nascer na praia. Pode acontecer, mas é uma situação... Só com os 20 anos, né, Vala? Hoje em dia não rola, não. É uma situação extraordinária. Então, assim como a adequação, gente, adequar-se às situações, aos ambientes e à linguagem sugerida por aquele ambiente é a melhor coisa. Não pense que porque todos te conhecem, que tudo que você disser ou escrever estará tudo bem. Eu ontem dei o exemplo da Maristela, né, que veio a ser minha aluna, que é escritora e que trabalha numa secretaria importante. Enfim, até que ela teve uma chefe que se incomodava, não só com a escrita dela, imagina, são várias pessoas no setor. De todos, 8 me procuraram. 8. Nós formamos um grupo de trabalho em algum momento. Mas eles não eram apenas 8. Eram mais do que 8. Não sei te dizer quantos. Vamos imaginar que fossem 12 no mesmo setor. É como aquela história bíblica dos 9 leprosos, né? Que todos foram curados, passaram por Jesus, Jesus curou todos. Mas só o samaritano voltou para agradecer, os outros 8 foram embora porque tinham conseguido o que queriam, que era a cura. A cura física aconteceu. Né? Mas será que eles não contraíram outras doenças mais graves porque não aprenderam nada com aquela cura? É a mesma coisa com a questão da linguagem. Né? Então, assim, claro que você pode falar com seus amigos da forma mais descontraída possível. Eu, por exemplo, tenho um amigo querido que dizia assim: Valéria, a única pessoa que chega a casa que eu conheço é você, porque todos os outros chegam em casa. Né? Porque eu falava, chego a casa, chegar a casa, cheguei a casa. Eu nunca tinha falado chego a casa. Nunca. Nunca na minha vida. Pois é, mas agora você aprendeu. Cheguei a casa. Agora eu entendi. É verbo de movimento, é dinâmico, exige preposição dinâmica. Pode ser, Aline, que com a evolução da língua, um dia isso seja incorporado. E passe a ser cheguei em casa mesmo. Pode ser. Porque a fala, o natural da língua é a fala. Para ela ser incorporada, para aquela inovação, vamos dizer assim, ser incorporada ao texto escrito e incorporada à gramática da língua, acho que levam séculos. Eu ainda não tenho um século de vida, não, mas eu lembro que eu, criança, já era pra. Vou pra. Isso é pra mim? Era pra. Mas eu me recordo de que eu só fui ler pra em obras literárias, e olha que o modernismo veio aí para romper com muitas coisas, mas eu só fui ler pra. Ou era na obra do modernista, lá qualquer, ou muito depois, na literatura infantil, inclusive. Não foi nem na literatura para adultos. Né? Então, é um processo muito lento, porque aquilo tem que estar definitivamente incorporado. Mas o problema é que nós vamos dando tudo por óbvio e nós estamos chegando a um estado de pobreza linguística que é muito preocupante, porque a pobreza linguística leva à pobreza de raciocínio, a pobreza de pensamento, a pobreza de capacidade crítica. Né? Então, as coisas estão associadas. Antes de eu verbalizar alguma coisa, eu penso nelas. É claro que quando eu estou aqui dialogando com você, eu não estou pensando em tudo. Né? Eu já tenho um monte de sinapses aí, um monte de repertório, um monte de coisas que vão fazendo, as conexões vão fazendo, e o meu pensamento vai tornando-se linguagem automaticamente, eu nem me dou conta disso. Mas
quando é um tema mais elaborado, se tem, olha, tem uma categoria que eu admiro, embora a gente possa fazer muitas críticas, principalmente na atualidade, mas eu admiro muitos jornalistas, porque quando eles entram numa entrevista com um expert aí de qualquer área, eles precisam estudar aquele assunto. Se é sobre esporte e vai falar sobre automobilismo, o cara tem que saber que ele vai falar com pessoas que entendem muito daquele esporte e que ele não é um expert naquela área, mas ele vai estudar. Então, assim, um programa de que eu gosto muito é o Opinião no Ar. O horário que ele acontece não é muito favorável para a maioria das pessoas assistir, né? Mas, ó, a maioria das pessoas assistia. Porque o sujeito é a maioria. Isso daí o povo erra muito. Erra muito isso. De pessoas, a maioria das pessoas é locução adjetiva, é adjetivação de maioria. O verbo vai concordar com a maioria, tá certo? Então, para a maioria das pessoas assistir ao programa. Não é favorável, porque ele começa 11h47 e termina 1h. Mas é fantástico, porque eles discutem sobre N coisas, né? A tendência do programa é mais à direita, tem uma jornalista que pondera, eu acho ela inteligentíssima, embora eu não concorde com a maioria dos posicionamentos dela, mas respeito. Mas é muito respeitosa a discussão, a forma como se dá. Então, eu admiro muito os jornalistas, porque eles muitas das vezes fazem, e esse grupo principalmente, eles discutem com pessoas de diferentes áreas da política, da ciência, da arte, enfim, com pessoas de diferentes áreas, e eles fazem perguntas extremamente pertinentes e contra-argumentam com conhecimento de causa. Então, essa deveria ser uma preocupação de todos nós, porque esse empobrecimento está gerando um empobrecimento muito grande. O canal, acho que é Rede TV, 506, se eu não me engano. Querida, são 18h52. Eu acho que daqui a pouco acaba. O tempo passa e a gente nem vê. Tão bom conversar com você. Eu não sei, tem gente entrando ainda agora, olha só que legal. Mas eu tenho medo que caia a live, porque parece que é 1h, né, no máximo? É. Mas a gente começou um pouquinho depois, né? Umas 7h06 e 5, assim. Porque você recomeçou. Eu não sei porque a gente tinha começado e na hora que recomeçou eu não vi recomeçou. Que horas eram. Deve ter sido umas 6h05. É? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de comentar? A Dani está assim, continua. Tá bom, né, Dani? E aí, mande uma pergunta. Quem gostaria? Hey, Nabivimi. Hey, olá. Esses nomes são engraçados, né? Porque a gente não consegue saber. Pois é, ontem tinha um, cara, que só tinha uma vogal na primeira sílaba. O resto eram várias consoantes. E aí eu fiquei pensando... Como é que fala isso? Quem será a pessoa por trás desse nome fantasia, né? É muito legal, é muito legal. A própria Dani, ó, é Dani. My name is Mabomi. My name is Mabomi. Oh, you are English, an English people? Não, acho que é uma oriental, não sei, um oriental. É. Seja bem-vindo. Welcome. Welcome here. Bom. Bem, então é isso, né, Val? É isso, querida. Olha, eu adorei, viu? Eu prefiro. Eu também. Foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Nós queremos agradecer a cada um e a cada uma, embora a cada um fosse suficiente, mas a cada um e a cada uma que pôde compartilhar desse tempo precioso, que é precioso para todo mundo. A Renata está entrando agora. Então, meu Deus. Então, depois ela assiste ao restante no IGTV.
Será que vai dar algum problema? Que eu salvei no IGTV aquela primeira parte, porque eu acho que tinham coisas Não, que não eram tem problema, não. interessantes lá. Acho que consigo, né? Então, tem que começar a fazer Tem que no começar a fazer YouTube. no YouTube. Vamos fazer É, também. vamos fazer em Está breve. na nossa programação. Sim, sim. Então, gente, Só que são Aline, tantos detalhes que a gente está ajustando, né, Val? sim, E aí sim. vai uma coisa em cima da outra. Olha, mas eu Mas, ó, quero. semana que vem eu estarei de volta. Ó, vou dizer que hoje foi a primeira vez que eu faço live na minha vida. Eu nunca tinha feito. De vez em quando eu gravo uns videozinhos e tudo, mas live mesmo, assim, foi a primeira vez. Adorei! Ah, viu? É que só Agora começar eu é quero bom sempre. demais. Olha, Ó, tem o olá, Luciano. tenho 32 anos e não me recordo de nada sobre o que aprendi sobre a língua portuguesa. Por onde recomeço? Por onde E aí, Val? recomeça? Olha, eu vou dizer que É, você recomeça pelo nosso canal. Luciano, nosso canal tem muitas dicas. E E cada ali, vez a gente vai estar alimentando mais. então, é isso aí. Eu acho que você pode ir lá e começar a pesquisar. A professora Jussara e a professora Filomena, queridíssimas, que trabalharam comigo no Santo Agostinho. Então, pois é, elas só têm YouTube, elas não têm Instagram. Então, mas fale para elas, ô Dani, que a gente tem o nosso canal no YouTube e os vídeos estão lá. Estão sendo colocados lá também. Tá certo? Amanhã esse daqui já vai estar lá. E pessoal que está aí também que ainda não segue o nosso canal, ajude a gente, se inscrevam, ativem o sininho Facebook e também tem. nossa página no Facebook. Estamos em todas as mídias. Isso. Né, Só que Val? nós avançamos mais no Instagram, porque começamos por ele, né? E criamos É. o Facebook e o YouTube recentemente. E aí Uhum. estamos aprendendo também a linguagem de lá, né? Mas todos os vídeos que vão para o Instagram também vão para esses dois canais. E é muito importante para nós que vocês se inscrevam e compartilhem. Indiquem o canal para as pessoas que vocês conhecem, né? No teatro, a gente costumava dizer assim, convide os amigos e os inimigos também. Se você gostou, convide os amigos. Se não gostou, convide os inimigos. Não, eu espero que vocês não tenham inimigos. Mas quem sabe, às vezes, se você tem algum inimigo, pode ser uma grande oportunidade para mudar essa história, né? E acabar com a inimizade de uma vez por todas. Bem, Aline, eu quero te agradecer muito, foi muito bom. Eu quero agradecer pela nossa parceria, que tem sido muito gratificante, de muita aprendizagem para mim. Quero honrar os teus pais, a tua irmã, o teu esposo, as tuas cunhadas, os teus sogros, enfim, todas as pessoas que te cercam. Quero honrar a todas essas pessoas, porque você é um presente de Deus na minha vida e na vida da minha família, certamente também. Você Viu? que é no meu. Acho que o nosso encontro é um presente de Deus. Nosso encontro Amém. profissional, né? Exatamente. Amém. Que assim seja. Então, pessoal, muito obrigada pela audiência de vocês e até breve. Na segunda-feira, temos uma nova live. E em breve já vai o convite aí com o tema, porque eu acho que a gente nem pensou ainda, mas vamos pensar já já. Vamos pensar. Beijo Quem tiver grande para alguma todo dica, pode mundo. mandar lá no direct Isso! também, que a gente aceita sugestões, né, Val? Nós São vamos, sempre mais bem-vindas. tarde, né? Mais tarde, nós vamos falar também sobre literatura e também sobre produção de texto. E aí vamos entrar mais nessas temáticas específicas, né? Da língua portuguesa, né? São vários recursos, não, agora me fugiu a palavra completamente. São vários segmentos dentro da mesma língua. Mas para a gente ter foco, é muito importante ter foco. Ó, 19 horas, eu tenho medo que caia. Então, até Vamos lá. segunda. O canal é Vida na Língua. E o canal ao qual eu estava me referindo na TV é o Rede TV, que eu acho que é 506, não tenho certeza. Tá bom?
E O eu nome do volto canal aqui do- quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem eu volto, né, Val? Quinta-feira que vem, um novo Papo com a Aline. E o canal do YouTube é Vida na Língua. Tá certo? Vida na língua. É isso. E o Facebook também. Beijo para todo mundo. Até segunda, Beijo. às 18. Tchau, Aline. Tchau, pessoal. Boa Tchau. noite.